Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal. Mas antes de começar este vídeo, como todas as vezes, gostaria muito de pedir para vocês assistam o vídeo até o final, compartilhe, comentem e deixe seu like. Nos ajude aí espalhar essa mensagem, anunciar essa mensagem da parte do Senhor Jesus. Precisamos anunciar, precisamos alcançar a maior quantidade de pessoas possíveis para nós anunciarmos esse evangelho, essas palavras, esses conteúdos que edificam as nossas fé e nos ajuda a nos manter fortalecidos na presença do Senhor. Amém? Eu gostaria muito de pedir para você se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe e comente neste vídeo, nesses vídeos. Comentem, ajude a anunciar essas palavras, tá bom? Tem uma palavra aqui para o nosso coração, para o nosso dia, para nossas vidas, que está no livro de Jeremias, capítulo de número 5, versos 29 em diante, que diz assim a palavra: porventura não castigaria eu por causa destas coisas? Diz o Senhor. Não me vingaria eu de uma nação como esta? Versículo de número 30. Coisas espantosas e horrendas se andam fazendo na terra. Versículo 31. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja, mas que fareis ao fim disto? Isso aqui o profeta Jeremias está falando. A gente pode colocar esta palavra no passado, com o povo de Israel, mas podemos trazer essas palavras para os nossos dias de hoje, os dias atuais, no pleno século 21. Meus irmãos, estamos vivendo tempos difíceis. Estamos vivendo tempos de angústia, de sofrimento, de lágrimas, de choro. Tempos que eu e você, ainda, por mais que esteja difícil, ainda estamos num momento maravilhoso das nossas vidas. Porque está difícil, mas ainda conseguimos caminhar, conseguimos fazer algo da parte de Deus, algo pela obra de Deus, e podemos sair na rua com este livro nas mãos, debaixo do braço, em qualquer lugar que quisermos ir anunciar o evangelho, podemos fazer isso no nosso país. Mas o que acontece? Por que esta palavra? Por que isto que eu estou falando hoje? Meus irmãos, temos visto obreiros, pessoas, pastores, no meio do povo de Deus. A Bíblia nos enfatiza, nos alerta que o joio crescerá junto com o trigo, não é verdade? Mas a gente vê obras que não provêm de Deus, que não tem nada a ver com Deus. Pessoas anunciando um evangelho falso, fajuto, que não existe. Pessoas que anunciam a palavra ou profetizam. Pessoas que até oram, até pregam eloquentemente, anunciam uma palavra com autoridade, mas não tem nada a ver da parte de Deus. Por que eu digo isso? Vou deixar alguns clipes aqui, alguns vídeos, e você vai me dizer por que eu estou falando isso. Olha só, é no Brasil e no mundo isso está acontecendo. Pessoas, pastores, enganando fiéis, mandando fiéis fazer coisas que Jesus não faria. Jesus nunca nos ensinou assim. Meus irmãos, eu tenho um conselho: não faça nada que não esteja nesta palavra. Leiam a Bíblia, meditem. Este livro não é somente para ser lido, é para ser meditado, é para ser mastigado, degustado, sentir o sabor. Não é assim que fazemos com a comida? Então, é assim que é para ser feito. Vamos meditar,
Vamos anunciar e falar a verdade, aquilo que Jesus mandou falar, fazer. Ide por todo mundo, anunciai este evangelho por todo mundo, pregai o evangelho. Não necessita de fazer as coisas que não está na Bíblia, que Deus não mandou, que Jesus não mandou. Pessoas estão fazendo isso, irmãos, enganando os fiéis. Isso vai ser caro o preço. Assiste comigo, acompanhe comigo aí. Olha só. Pessoas dentro de uma igreja, certamente não é no Brasil. Isso aqui diz que é o dribla que expulsa demônio. Meus irmãos, misericórdia, onde que está isso na Bíblia? Onde que está isso na Bíblia? Pregamos o evangelho, anunciamos o testemunho de Jesus, que ele morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. Meus irmãos, misericórdia. Isso tem acontecido no país, no mundo. E não é só aqui no Brasil. É por todo lado. Por todo lado. A gente precisamos anunciar essa palavra. Essa palavra bater de frente com esse evangelho mentiroso. Que o povo só prega bênção, prosperidade, chaves. Isso não existe, meus irmãos. Isso não existe. Então, meus irmãos, é isso aí. Olha isso aqui, ó. Esse aqui se diz que ele não é digno de pisar na terra. Ele tem que pisar nos corpos dos fiéis. As pessoas deitam no chão e ele passa por cima. Ele quer ser melhor do que Jesus, porque Jesus ele andou sobre a terra. Ele sendo rei, sendo Deus, sendo superior a todos nós, sendo um mestre, professor, salvador e tudo mais que ele pôde ser. Ele andou, comeu com pecadores, fez muitas coisas, mas este se diz melhor do que Jesus, porque pessoas deitam no chão e ele passa por cima. Deita no chão e ele anda, porque ele não pode tocar no chão. Esse aqui é melhor do que Jesus, ele é melhor do que Deus. Um homem que é feito de carne e osso, que voltará ao pó. Se diz, coloca fiéis, engana pessoas. Pessoas inocentes, que não conhecem as escrituras, que não conhecem as palavras que Deus deixou para nós meditarmos e ensinarmos. Um homem como este enganar o evangelho, mentiroso, sujo. Agora imagina um homem desse, ele pagando por isso. Olha aí. Olha aí. Batendo na cara da irmã. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Onde que vamos parar? Onde que vamos chegar? Olha aí. Onde que vamos parar com esse evangelho? Onde que está isso escrito na Bíblia? Me mostrem. É como Jeremias escreve, meus irmãos. Jeremias nos alertou. Mas desses falsos profetas, Jesus também falou: porventura não castigaria eu por causa destas coisas? Vai chegar o tempo, meus irmãos, que esses falsos, mentirosos irão pagar por isso. Irão pagar, eles vão ser cobrados. Versículo de número 30 diz: coisas espantosas e horrendas está se fazendo na terra. Estão se fazendo porque as pessoas estão fazendo coisas que não é para Deus, não é permitido por Deus e não está na Bíblia. Olha aqui esse outro aqui, ó. Acompanhe comigo. Esse aqui é o tal do soco ungido. Olha aí. Dizem que a pessoa está possuída e o pastor com soco ungido vai expulsar. Olha aí. Heresia. Isso é pura heresia. Não existe.
Eu queria que alguém me provasse dentro da Bíblia que isso aqui está na Bíblia, que Jesus mandou fazer. Meu Deus. É muita hipocrisia, é muita mentira. Eu fico bobo de ver pessoas que acompanham um pastor como esse. Pastor não, esse não é pastor, esse não é digno de ser chamado pastor. Pessoas que acompanham um homem como esse, um mentiroso como esse, que talvez conhecem a palavra, talvez já leu a Bíblia e talvez é ciente de que isso é mentira e acompanha ele. Não existe isso. Olha esse outro aqui, acompanha comigo. Esse aqui é a unção do riso. É cada coisa, meus irmãos. Unção do riso. Olha. Meus irmãos. Século 21. Eu já tinha isso aqui, já não é só no século 21. Isso aqui já vem de antes, né? Desde antes. A Bíblia vem falando dos falsos profetas faz muitos anos. Como se diz, desde quando foi anunciada para nós. Falar desses falsos profetas. Olha aí, um homem, um senhor de idade, sendo segurado por 3. E ele diz que está cheio do Espírito, não sei de quê, porque do Espírito Santo não é, não. E ali diz que tem uma unção do riso. Eu não sei de quem é também, porque do Espírito Santo não é. A gente, claro, quando a gente temos o Espírito Santo em nós, sentimos uma alegria, uma felicidade que não dá para contar. O mundo pode estar desabando ao redor de cada um de nós, mas estamos sempre com um sorriso estampado no rosto. Mas essa unção do riso eu te garanto que não é da parte de Deus. Eu te garanto que não é. Jesus, ele entrava nos templos. Jesus, ele entrava nas cidades. Ele ensinava. Ele pregava o evangelho. Ele não brincava, ele não fazia chacota de ninguém. Ele não ficava olhando para a cara de ninguém como idiota ficando rindo, não. Ele falava, ele pregava o evangelho. Anunciava a palavra da paz. A palavra que cura, que liberta, que salva. E sempre anunciando que ele ia ser entregue nas mãos dos pecadores. Mas no terceiro dia ele ressuscitaria. Isso ele pregava. Ele não fazia como estes hipócritas, mentirosos, falsos profetas, nessas sinagogas de Satanás aí, ó, estão fazendo. Não existe isso, irmão. Onde que tem palavra aqui? Onde que está sendo pregada uma palavra aqui? Onde que está sendo mencionada a Bíblia nisso daqui? Me diz. Onde que Deus está sendo glorificado nisso aqui? Isso não existe nada da parte de Deus. Isso não é de Deus, irmãos. Não é. Vamos anunciar essa palavra. Pregar o evangelho da paz, meus irmãos. A Bíblia é a boca de Deus falando. A Bíblia não foi feita, irmãos, para ficar numa estante criando poeira. Num livro dos Salmos, aberta ali, achando que vai salvar alguém. A Bíblia não salva ninguém, irmãos. Ela aberta numa estante criando poeira, aberta no livro de Salmos, ela não vai te salvar. Você tem que meditar, você tem que se alimentar. Jesus, ele falou assim, olha, eu não vim no mundo para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. Entendeu? A vontade do Pai é cumprir a palavra, meus irmãos. É anunciar o evangelho. Fazer a vontade do Pai é você renunciar a si mesmo e aceitar Jesus. Se afastar desse pecado, se afastar dessa idolatria, se afastar desse mundo pecaminoso que hoje em dia estamos vivendo as coisas aí, irmãos. Entra na internet e vê onde que está o evangelho da paz, meus irmãos. Estamos vivendo as lutas, as dificuldades no mundo cristão. Tem um grupo aí, ó, que tem tentado destruir o povo cristão. Agora, vê essas coisas aqui no meio da igreja, no meio do povo, enganando os fiéis, meus irmãos. Vamos ver, irmãos, vamos lutar, vamos orar, vamos evangelizar, vamos fazer a obra de Deus, meus irmãos. Vamos acordar, vamos orar para Deus. Você às vezes está mais forte do que o outro. Orar para Deus despertar este povo que dorme. Misericórdia, meus irmãos. Olha este outro aqui, acompanha comigo. Veja isso aqui, olha o que esse pastor faz com os fiéis. Veja comigo o que acontece. Olha aqui,
Porqueira isso aqui. Olha, isso aqui é nojento. Isso aqui é nojento. Aí. Misericórdia. Eu não sei quem é mais nojento dos dois. Sinceramente. Deus está sendo glorificado nessas obras? Deus está sendo glorificado nessas obras? Nunca vi dizer que Jesus tem que fazer passo de futebol para expulsar demônio, dar soco ungido para expulsar demônio. Agora veja acompanhe comigo que este pastor faz com os fiéis. Acompanhe comigo. O vídeo vai ficar um pouquinho comprido, meus irmãos, mas é para a glória de Deus, porque tem que, irmãos, eu fico doente de assistir isso aqui. Eu fico doente de assistir esse tipo de coisa, porque eu não leio a Bíblia como deveria ler, e não oro como deveria orar. Não oro como deveria orar. Deveria orar mais. Acompanhe comigo. Olha aqui. Isso aqui numa igreja, olha só. Tá vendo? Olha só o que esse pastor faz. Tá vendo essa grama verdinha? Olha o pastor pregando. Certamente parece ser a África. Olha, tá anunciando aí, eu não sei o que, mas tá falando aí, ó. Aí alguns fiéis deitados, como em estilo de oração, olha lá. Aí ele manda todo mundo levantar. Aí ó, deu um reboliço na igreja, vai mandar todo mundo correr lá pra fora da igreja, naquela grama verdinha, todo mundo vai comer aquela grama. Fica olhando, olha lá. Fica olhando. Assiste aí. Deixe no seu comentário aqui o que você acha dessas obras. Olha só, por isso que muitas pessoas discriminam a igreja. Falam que pastores são ladrões, que a igreja não é verdadeira. E realmente muitas não são sinagogas de Satanás. Muitas. Olha só. Tá vendo? Aí. Onde que isso está escrito na Bíblia, meus irmãos? Isso me deixa abalado, sabe? Meu coração fica partido de ver isso aqui. Pessoas que não conhecem o Evangelho. Pessoas nunca foram salvas, meus irmãos. A gente acha que porque tem muitas igrejas na terra, no mundo, a gente acha assim, Jesus está prestes a voltar. E isso, a palavra de Deus tem se cumprido, tem anunciado. Meus irmãos, Jesus falou, aquele que comigo não junta, espalha. Esse aqui está espalhando, não está juntando. Eu acho que nem espalhando não está. Porque olha aí, isto não está na Bíblia, isto é antibíblico, é heresia, não está glorificando a Deus. E me diz, Jesus ele multiplicou pão e peixe para dar de comida a mais de 5.000 pessoas. Ele não mandou ninguém comer capim e nem pegar pedra. Por ele ser Deus, ele não transformou nenhuma pedra em pão. Por mais que o diabo quisesse que ele fizesse isso, mas ele não fez. Sabe por quê? Porque Jesus ele não serve de escândalo para a própria obra dele. Jesus ele é santo, soberano. E isto não é obra de Deus. Não é obra de Deus. Eu fico triste em ver esse tipo de coisa, porque Deus ele não tá nisso. Este outro pastor aqui, ó, brasileiro, ele, para encerrar aqui o vídeo, já que tá muito longo, ele entrevista os demônios. Acompanha comigo. Ele entrevista Jesus, que eu saiba. Uma vez ele chegou e falou pro demônio: quem é? Ele falou: somos legiões porque somos muitos. Uma vez que eu lembro na Bíblia, se tem mais não me falha a memória, mas uma vez só que ele falou com o demônio. Quando o demônio olhava ele, já falava ele: cala-te, sai dele. Eram as palavras que Jesus usava. Agora, os pastores de hoje em dia, eles entrevistam os demônios. Eles querem saber a respeito do demônio. Olha lá. Olha lá. Se a pessoa está possuída, meus irmãos, o inimigo ele judeia da pessoa. A pessoa fica cheia de dores. Não é fácil. Quer tirar a prova disso? Fala com uma pessoa que foi expulsa um demônio dele. Você vê o tanto de dor que ele está sentindo.
Ele não tá normal. E o pastor fica fazendo peça de teatro com um endemoniado no meio da igreja. Olha só. Como se ele fizesse e não Deus. Deus está sendo glorificado nisso? Onde que está isso na obra de Deus? Onde que está isso escrito na obra de Deus, na palavra de Deus? Me diz. Olha lá. Isso aqui no Brasil, ó. Isso aqui no Brasil. Me diz onde que está. E o povo fica tudo ali, ó. Parece que ninguém conhece a Bíblia. Porque eu, num caso desse aí, ou eu repreendia o pastor, ou eu saía e vinha embora. Porque isso não existe, não. Não existe. Olha lá. Aparentemente parece que tá esticando um estilingue, olha lá. Aí. Eu não sei nem se essa pessoa tá possuída, talvez tá fazendo uma peça de teatro, mas aparentemente eu assisti o vídeo todo desse pastor e a pessoa aparentemente tá demoniada. Mas é brincadeira o que se faz hoje com os fiéis. É muitos pastores que vão pagar um preço, irmãos, que eu não queria estar na pele deles. Eu não queria. Eu fico com dó, porque falta o conhecimento, falta o discernimento, a sabedoria e a unção do Espírito Santo, porque isso aqui não tem. Não tem. Meus irmãos, fiquem todos na paz. Que Deus abençoe a todos. E deixe seu like, comentem, compartilhem. Deixe um comentário aqui o que você acha dessa obra. O que você acha desses pastores. Esta é a palavra da verdade. A palavra que cura, que liberta e que salva. Não precisa você comer capim. Não precisa você se deitar para pastor passar por cima. Pastor não, irmãos. Eu falo pastor, mas não é pastor. Fique na paz do Senhor. Compartilhe, comente, deixe o like, se inscreva no canal. Que Deus abençoe.